Por que é importante a gente falar sobre essa parábola, cara? O que a gente... Antes de a gente entrar, eu vou ler a parábola daqui a pouco, mas por que você acha que é importante esse episódio de hoje? E o que quem tá ouvindo a gente vai aprender, você acredita, até o final desse episódio? Ô, Negra, assim, a gente pode tirar várias lições aí, mas acho que contextualizando todo o texto, acho que uma das coisas mais ricas tem a ver com as perdas. Por quê? Eu não posso valorizar coisas grandes se eu desprezo as pequenas. A moeda era pequena, mas nunca deixou de perder, de ter o valor. Mesmo sendo pequena, ela tinha um valor. Então, quando você começa a valorizar as coisas pequenas, você começa a preparar o seu cérebro para governar as coisas grandes. Quem não governa coisas pequenas não está pronto para estabelecer as grandes. Então, a simples moeda, mas que também tem um valor. Então, tudo que você vai valorizar tem a ver com o seu destino, tem a ver com o seu futuro. Então, essa dracma, ela tem a ver com perdas, porque eu não posso falar de ganho sem sofrer perdas. E toda perda é uma lição. Às vezes você aprende mais com as perdas do que com os ganhos. É necessário algumas coisas se perderem para você se encontrar. Olha só. Bom, vamos lá. Essa parábola, ela diz o seguinte, ela é curta. Isso aqui tá no livro de Lucas. É aqui em capítulo 15, versículo 8 ao 10. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Então, que mulher que quando perde uma dracma, possuindo 10, não vai fazer de tudo para encontrar essa dracma, tá? E aí continua. E quando encontra a dracma, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Então, quando ela encontra essa dracma, ela dá uma festa, ela chama todas as outras pessoas e amigas para comemorarem, celebrarem com ela esse momento de ter encontrado a dracma que ela perdeu. E aí o terceiro versículo é: eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Qual que é o contexto dessa parábola aqui, Jackson? Então, Jesus ele vai contar 3 parábolas. Ele fala da ovelha perdida, depois ele fala da moeda perdida, depois ele fala do filho perdido. A moeda, a ovelha, o pastor tinha 100, perdeu 1%. A mulher tem 10, perdeu uma moeda, 10%. O pai tem 2 filhos, um vai embora, só fica 50%. São níveis diferentes. Todos eles sofreram perdas, mas o engraçado é que todos eles recuperaram. Sobre a moeda, no final do texto, a própria Bíblia vai falar sobre a questão do pecador que se arrepende. Então, é um contexto de que alguém pode se perder dentro da sua própria casa. Porque às vezes a gente acha que tudo que se perde está na rua, né? E a maior tragédia é quando você perde coisas de valor dentro da sua própria casa. Então a lição que fica é: ela não perdeu a moeda, a primeira ela se perdeu. Talvez as coisas que você perdeu só revelam quão perdido você está. Então antes de eu encontrar qualquer coisa, eu preciso me encontrar, né? Não tem como eu encontrar nada por fora sem antes eu me encontrar por dentro. Sabe qual é o grave problema da sociedade? Que tem muita gente se achando e pouca gente se encontrando. Quem se acha já se perdeu e quem se encontra por Deus foi achado. A ideia é fazer você se encontrar para depois você encontrar aquilo que foi perdido. Caramba, então interessante, porque nesse contexto, né, Jesus está contando essa parábola, não é? Ele conta essas 3 parábolas, mas antes até a gente entrar nelas, qual que é o contexto maior? Por que ele estava contando essas parábolas assim? Então, Jesus está ensinando os seus discípulos e automaticamente a multidão está perto ouvindo. Quando ele fala a questão do valor, ele está dizendo que a moeda tem a ver com o filho, que mesmo se perdendo, quando ele é encontrado pelo dono, né, no caso, a mulher que era dona da moeda, que resgata a moeda, a celebração dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende é comparado com aquela mulher, que quando encontrou a moeda que tinha um grande valor, ela chamou as amigas e as vizinhas. As amigas é como se fossem os anjos, celebrando diante de Deus por alguém que estava perto de Deus, mas se perdeu e depois foi encontrado e foi colocado novamente no lugar. É o mesmo que alguém que estava diante de Deus, decidiu sair dos caminhos, se perdeu, aí por um caminho ou outro, o evangelho foi lá e o resgatou, ele voltou, os anjos de Deus celebram por essa pessoa que foi resgatada. Qual é a comparação? É que a mulher celebra da mesma forma que os anjos celebram quando um pecador se arrepende.
É o contexto. Mesma coisa o filho que foi embora, a gente falou da outra parábola. Quando ele retorna, o pai fala, esse meu filho que estava morto, reviveu. E aí o texto fala de novo, os anjos celebram diante de Deus por um pecador que se arrepende. Então todas as vezes que há um arrependimento, há uma celebração. O céu celebra quando nós nos arrependemos. Deus não celebra quando nós nos vangloriamos. Não, mas quando nós nos arrependemos. Porque o movimento de arrependimento tem a ver com o seu retorno. Quando você dá marcha ré, quando você retorna, você está dizendo, eu quero voltar para a origem. Eu saio da rota. Porque quando você perde o caminho, você perde o destino. Então essa mulher trazendo a moeda é o mesmo que alguém que estava fora dos caminhos, retornando para os caminhos. Então os anjos celebram quando o pecador se arrepende. Cara, na sua concepção, você disse que a mulher, antes de ela perder a moeda, ela se perdeu. Correto. Né? Então você entende que de fato a perda da moeda foi consequência de ela ter se perdido? Ou você acha que isso é algo que simplesmente aconteceu pelo acaso, assim? Então, todo descuidado tem a ver com a perda. Quando você está distraído, que a distração é uma arma silenciosa. A distração é uma arma silenciosa. Você perde coisa quando você se distrai. E aí, o que acontece? Quando você está perdido, automaticamente você perde muitas coisas. E o problema é de que você, às vezes, pode achar que não está perdido, e quando você procura coisas de valor, você fala, poxa, eu tinha isso aqui, mas não tenho mais. Como isso aqui foi embora, eu nem percebi, já estava perdido. Pessoas que perderam filhos, pessoas que perderam casamento, pessoas que perderam lares, pessoas que perderam dinheiro, mas eles não viram que estavam distraídos. A distração é uma arma de destruição em massa. Antes de você perder qualquer coisa, pode ter certeza, você se perdeu. Cara, então assim, a gente perde as coisas por estarmos distraídos, né? Só que a gente nota que a gente perdeu algo por se importar com isso, de fato, né? Porque eu estava lembrando de uma história, né? Eu era pequenininha e meus pais fizeram uma festa na casa da minha avó. E aí chamaram todos os amigos da escola e ficamos lá o dia inteiro comemorando a festa, celebrando, tá todo mundo feliz. E aí no final, meus pais tinham pego um ônibus, né? Tinham pego um ônibus ali na escolinha e aí você faz a contagem, né? 1, 2, 3, 4, contaram todo mundo. Tá todo mundo aqui, pode ir o ônibus. Só que eles não tinham me contado. Nem na ida, nem na volta. E aí na ida, aí foi o ônibus, aí meus pais saíram, e aí meu pai tinha pedido pra eu pegar alguma coisa no porta-malas. Aí eu fechei o porta-malas, meu pai saiu, e o carro foi embora. Aí eu fiquei assim, e eu aqui? Né? E o ônibus tinha ido embora, meus pais foram embora, tava na casa da minha avó, aí a gente ligou pros meus pais, minha avó ligou e falou, você esqueceu seu filho, né? E aí vem buscar. Então assim, foi um descuidado, né? A gente, ela tá com 10 moedas, uma cai, uma some, cara, foi um descuidado, a gente tá voado, realmente tá, muitas vezes deixando de focar no que realmente importa pra gente. Sim. E eu fico pensando que esse descuidado, ele tem a ver, talvez, com um excesso de coisas na nossa cabeça, um excesso de atividades e talvez uma ausência de foco. Né? Então eu vejo que muitas vezes o próprio diabo, sei lá o que for, é uma estratégia que existe pra gente deixar de fazer o que deve ser feito, é dar muita oportunidade pra gente. Quando a gente tem muita oportunidade, que em tese é uma coisa boa, a gente acaba tendo tantas coisas boas pra fazer que a gente acaba não conseguindo fazer nenhuma delas com maestria, a gente perde o foco e a gente começa a se descuidar, a gente começa a errar em coisas pequenas que depois viram grandes. Você acha que é melhor fazer poucas, mas fazer com excelência do que fazer muitas e fazer... Essa é a minha conclusão de vida, cara. Minha conclusão de vida. Eu acho que o empreendedor, ele não deve focar em fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ele deve focar em testar muitas coisas até encontrar uma. Quando encontrar uma, é fazer todo dia a mesma coisa, só que melhor. Né? E aí ele não vai correr o risco de, cara, deixar uma moeda escapar aqui, uma dracma ali, uma ali. Concordo. E não só isso, mas se uma escapar, ele vai se importar a ponto de perceber que essa moeda tá faltando e ele vai retomar. Você já percebeu que flechas não tem duas pontas? A flecha só tem uma ponta. A ponta da flecha é o propósito. Porque você nunca vai ser completo enquanto você não encontrar o seu real propósito. O propósito não é pra te dividir, é pra te completar, né? Quando você encontra o seu real propósito, você se torna um homem feliz. Pessoas vão viver uma vida inteira se achando, mas não se encontrando. Toda moeda, quando cai, o que acontece? Ela faz um barulho. Aquela mulher estava tão distraída que ela não ouviu o barulho da moeda. Quando nós estamos distraídos, nós ficamos surdos para ouvir o som de coisas de valores. Coisas de valores estão fazendo barulho, mas a gente não está ouvindo. Porque estão tão distraídos e a gente acha que a agenda cheia é a aprovação divina, e nem é. Às vezes a agenda tá cheia, mas sua vida tá vazia. Você quer mirar muitas coisas, mas acaba não acertando nada.
Entende? Então, a galera precisa entender, você não precisa de um copo, você só precisa de um foco. A flecha tem um foco. Antes do arqueiro liberar ela, a visão dele conecta com o alvo. A flecha só vai aonde a visão a conecta. Então, se eu sou uma flecha, eu preciso estar ligado à minha visão, né? Você percebeu que a gente tem 2 olhos, mas só enxergamos uma coisa de cada vez? Não existe 2 visões, só existe uma visão. Aonde há 2 visões, vai haver uma divisão. E aonde há uma visão, vai haver uma unidade. É melhor ser um pequeno homem com a visão grande do que ser um homem grande, porém cego. Entende? Homens cegos não podem dar destino às próximas gerações. Homens cegos geram filhos mimados. Engraçado, os nossos olhos não estão na nuca, estão no rosto. Está na cara. Porque a visão não tem a ver com o passado, a visão tem a ver com o futuro. A visão tem a ver com o amanhã. Quando essa mulher tá com as mulheres, ela tem 10, negro. Se ela perder uma, a primeira coisa que ela perde é a força do par. Nenhuma mulher vai na loja pra comprar um pé de sapato. A mulher vai na loja pra comprar os 2. Ninguém vai no supermercado, num depósito pra comprar só a chave. Se ele compra a chave, ele compra a fechadura. Se ele compra a chave, ele compra o cadeado. Por que essa mulher vai ter que parar pra fazer todo o recálculo de onde ela perdeu a moeda? Simplesmente porque ela perdeu a força do par. A força da unidade. Quando a moeda saiu, ela perdeu a comunhão. É a mesma coisa da ovelha. Quando a ovelha se perde, por que o pastor deixa as 99 e vai procurar uma? Porque ele é pastor. Só pastor sabe o valor de uma ovelha. Da mesma forma, essa mulher, ela é uma empreendedora. Não sei se ela ganhou aquelas moedas como um dote, e eu não sei se ela ganhou aquelas moedas como um trabalho, mas ela valorizou a perda. Porque se ela não tivesse valorizado, ela tinha pensado assim, perdi uma, mas eu tenho 9. Ela entendeu o seguinte, eu tenho 9, mas eu tenho que recuperar aquela que eu perdi. Por quê? Teve um esforço para ganhar. Então tem que ter um esforço para recuperar. As pessoas estão perdendo as coisas e não estão dando valor pelas perdas. As coisas estão indo embora nas nossas mãos e as pessoas estão assim olhando para trás e simplesmente tocando a vida. E eu acho que vale a pena você parar um tempo, acender essa lâmpada, que é a lâmpada do conhecimento, e abrir a sua visão para você encontrar aquilo que você perdeu. Porque mesmo que você tenha perdido coisas de valor, nunca se esqueça, tudo que você perdeu ainda vale.